Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer vocês por estar mais uma vez assistindo meus vídeos, né? Agora eu estou aí aparecendo para você na tela. Espero que goste desse novo formato. E para encerrar o ano de 2019, vou falar para vocês sobre a mais recente alteração que teve aí envolvendo débitos, né, dívidas do ICMS, que foi a criminalização do não pagamento do ICMS. O STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu recentemente que a falta de pagamento do ICMS caracteriza crime contra a ordem tributária, certo? Então eu vou apresentar para vocês aqui de uma forma bem resumida, espero que vocês entendam e, havendo dúvidas, é interessante buscar mais informações. É claro que isso pode, em algum momento futuro, trazer novas complicações, mais complicações. No momento, o que se sabe é que o STF decidiu e em breve os estados devem começar a se organizar para aproveitar essa nova condição, né, que lhes foi dada, né, para poder cobrar com mais eficiência os tributos. Bom, o que nós veremos? Veremos alguns argumentos a favor, né, e alguns argumentos contra, e possíveis consequências, algumas consequências que poderão surgir com essa decisão do STF. A favor, o que é que nós temos a favor? Nessa decisão que foi tomada do STF, o que ele levou em consideração? A Constituição Federal, no seu artigo 5º, ela trata das possibilidades de prisão por dívida no Brasil. Então, basicamente, se você for na Constituição verificar o que diz o parágrafo 5º, inciso 67, diz que só poderá ser detido, quer dizer, restrita a sua liberdade por dívida oriunda de pensão alimentícia ou depositário infiel. O Código Penal, alterado pela Lei 9983 de 2000, por sua vez, ele trata da apropriação indébita. E aí um detalhe importante é que o Código Penal ele trata da apropriação indébita, mas ele trata especificamente da apropriação indébita previdenciária. E por fim, a Lei 8.137. Inclusive eu até destaquei a lei aí, porque foi justamente essa lei que foi a base principal para a decisão do STF. Inclusive eu destaquei o artigo que ele diz o seguinte, que o inciso 2 do artigo 2 da lei 8.137 diz que a falta de recolhimento de tributos aos cofres públicos se caracteriza como crime contra a ordem tributária, ok? Então foi justamente essa lei que eles se basearam. Por outro lado, contra essa decisão do STF de considerar o ICMS, ou não o ICMS especificamente, mas nesse caso foi o ICMS que foi discutido, mas obviamente que isso se estenderá por outros tributos. E contra isso, o que tem? Bom, a própria Constituição Federal, a própria Constituição, no mesmo artigo 5º, inclusive, no parágrafo 3º, ela prevê a possibilidade de absorção de tratados internacionais de direitos humanos como emenda complementar, quando esses tratados forem aprovados no Congresso. E nós temos a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que foi devidamente assinada pelo Brasil, né? O Brasil é um signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e não bastasse que o Brasil ser signatário, também foi emitido um decreto presidencial e também um decreto legislativo. E inclusive o decreto presidencial é o decreto 678 de 92 e o decreto legislativo é o 27 também de 92. Então, essa convenção ela foi validada no Congresso Nacional, automaticamente entende-se que ela equipara-se a uma emenda constitucional. E
Essa convenção, o que ela diz? Ela diz que a única possibilidade de prisão por dívida é por questões alimentícias. Fora isso, não há previsão, não há possibilidade de haver a prisão de uma pessoa por qualquer outro tipo de dívida. Então, automaticamente, essa é deveria ser o principal argumento, né, da defesa sobre a impossibilidade de se prender. No entanto, o STF ele desconsiderou essa convenção, desconsiderou o fato do Brasil ser um signatário e utilizou apenas a Lei 8.137 e desconsiderou as demais normas. Ok? Bom, vou mostrar aqui para vocês esses dois posicionamentos que foram, nesse caso específico que o STF julgou, eu peguei dois posicionamentos, um de cada lado, em relação a essa questão do ICMS, da configuração como crime. O STF, inclusive esse trecho que eu estou citando para vocês aqui, que eu trouxe para vocês, esse trecho, ele justamente foi a decisão do STF. Se você entrar no site do STF, a decisão traz exatamente isso, eu só copiei e colei. O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher ICMS cobrado do adquirente ou serviço, incide no tipo penal, artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137. Então, como eu falei, eles se basearam exatamente na Lei 8.137, que é a lei dos crimes contra a ordem tributária. E o detalhe aqui é o seguinte, que ele prevê que quando ocorrer de forma contumaz, então quer dizer, não é porque a pessoa deixou de pagar um mês, mas aquela pessoa que não paga, né? A pessoa que recorrentemente está aderindo a programas de financiamento, refinanciamento, quer dizer, aquela pessoa que ela tornou-se um hábito dela não pagar o tributo. Ou com dolo também, né? De má fé, a pessoa pensa de alguma forma para evitar o pagamento do tributo. De repente deixa de pagar mesmo por má fé para usar o dinheiro para outra coisa e futuramente talvez pagar. Então esse foi o posicionamento do STF. Inclusive, um outro fato que justificou essa decisão do STF, inclusive defendido pelo ministro Barroso, é que eles vêm observando uma grande migração do não pagamento do imposto de um formato de ilegalidade para um formato legal. Como assim? Verificou-se que alguns empresários passaram a declarar os tributos e simplesmente não pagar. Por quê? Se ele não declarava e fazia alguma coisa que configurava sonegação, automaticamente ele incorria no crime de sonegação. Mas se ele declara e só não paga, até então não tem nenhum problema. Então verificou-se que muitos empresários estavam agindo dessa forma, declarando tudo e não pagando, simplesmente. A defesa, por outro lado, desse pessoal que que foi o caso analisado, a defesa, por outro lado, afirmou o seguinte, que o raciocínio construído pelo STJ, que foi o superior que condenou, ao aproximar o crime, né, previsto no artigo 2º do crime de apropriação indébita, que é previsto lá no Código Penal, simplesmente porque a doutrina e jurisprudência batizaram sem nenhum rigor científico aquele crime de apropriação indébita tributária, é ilegal, porque cria uma nova hipótese de criminalização jurisprudencial, em clara ofensa à legalidade penal. Isso foi o que se fundamentou a defesa. O que eles querem dizer? Lá no Código Penal não existe apropriação indébita tributária. Lá é bem claro, apropriação indébita de coisas e especificamente apropriação indébita previdenciária, que é o artigo 168A, se eu não me engano. Apropriação indébita previdenciária. E aí é aquele caso, algumas pessoas começaram a usar o termo tributário ao invés de previdenciário e ocorreu o quê? De repente agora o STF entendeu que é tributário.
Então esse é o questionamento da defesa, porque o Código Penal ele prevê a apropriação indébita previdenciária. Se ele não mencionasse nada de previdenciário, a ideia é essa, que talvez aí sim, como não está especificando nada, então quando fala de apropriação indébita das coisas, poderia incluir várias coisas. Mas no momento que o Código Penal especifica um tipo de tributo, pode-se entender que para incluir outros tributos deverá ser também previsto, né, expressamente no Código, o que não há em relação aos demais tributos, exclusivamente ao previdenciário, que lá é bem clara, apropriação indébita previdenciária, certo? Bom, o resumo da ópera: faça as contas, inclua o custo tributário nos preços e busque fortalecer as vantagens competitivas. A tendência é isso se tornar uma regra, não tem jeito. Quando o governo começa a mexer os pauzinhos dele, o STF já começou a dar o sinal, daqui a pouco se o pessoal começar a chiar muito, eles vão e fazem uma lei e muda a lei, porque a lei pode ser mudada, né? Enfim, pode ser adaptada. O fato é, o governo agora está de olho nessa possibilidade. Eles perceberam que criminalizando a falta de recolhimento terá uma grande força na cobrança e recebimento desses tributos, né? Então, assim, o que eu posso dizer façam as contas, verifiquem a situação, porque a probabilidade agora dos estados começarem a se organizar para entrar na justiça cobrando e executando criminalmente as pessoas é muito alta, ok? Bom, espero ter ajudado, certo? E mais uma vez eu agradeço a vocês, peço para não se esquecerem de se inscrever no meu canal e deixar seus comentários, sugestões de conteúdos, ok? Agradeço de coração e desejo a vocês um feliz ano novo, um ano novo de muita paz, muita saúde, energia e com muito trabalho e perseverança. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir vencer todas essas dificuldades. Foi mal aí. Abraço. Tchau.